Muita gente que mora nas periferias trabalha no centro da cidade. Então não tem muito, ainda que o senhor desenvolva polos de desenvolvimento dentro dessas favelas, ou dentro das comunidades, ou dentro desses bairros que ficam para além da marginal, talvez não resolva o problema só com essas 3 propostas que o senhor fez. Mas eu nem terminei. Eu sei. Agora eu vou só pegar o gancho dessa dos bolsões. Deixa eu ver se eu entendi, me corrija se eu estiver errada, tá? O senhor diz o seguinte, tem 10 rodovias que chegam em São Paulo. Sim. Essas 10 rodovias vão ter bolsões e teleféricos para levar essas pessoas que chegam às rodovias, para elas não entrarem de carro. Integrado. Isso. Não são carros utilitários, porque você imagina a quantidade de pessoas, porque a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. A metropolitana tem 20. E as grandes metrópoles unindo com São Paulo tem 30. Então você imagina o caos que é, né? A desaceleração do trânsito, por tanta gente que entra na cidade. Imagina, a pessoa ela entra, passa o dia, o carro dela ali, ela gerou poluição, ela diminuiu a velocidade, né, da mobilidade da cidade. E aí qual que é a ideia? Você acredita que eu tive essa ideia? Primeiro, não foi para resolver o trânsito, porque a cidade de São Paulo tem 100 mil eventos por ano. E aí o que é a grande verdade? Esses 100 mil eventos por ano, a gente pode aumentar isso. Só que do jeito que está o desenho, a gente vai continuar com a cidade travada. A gente tem 15 milhões de turistas nessa cidade por ano. Tem 12 milhões de pessoas que moram. E tem muita gente que trafega, passa uma vez aqui, 2, 3 vezes por semana, e a gente pode criar o quê? Esses bolsões são para eventos também. Tem lugares que pode suportar 15 a 50 mil carros e a gente deixa a área liberada para fazer grandes eventos. A maior característica do turismo de São Paulo não é para visitar o centro de São Paulo, é para negócios. Esse é o grande chamariz dessa cidade. Então, você imagina a gente pegar esse tráfego, isso pode colocar aí uma vaga de 350 a 500 mil carros todos os dias. O teleférico aí é só para ligar, fazer integração com o sistema de transporte, sim. Na primeira pergunta dela, ele já deixou ela sem ação. Olha a cara dela como tá. A outra proposta, que eu vou chegar lá ainda, que é do teleférico, fazer um cinturão nas comunidades, é para a gente desfavelizar essa cidade, fortificar a comunidade, porque é muito romântico alguém falar favela, 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 mas todas as favelas que eu tenho ido, eu tenho percebido uma coisa. Ali, quando eu vejo favela, eu penso que o poder público virou as costas e usa só no período eleitoral para continuar sequestrando emocionalmente essas pessoas. Isso me toca o coração de verdade. Eu fui muito criticado ali num vídeo que saiu na internet, lá em Travinhas, porque eu vi as pessoas dentro do esgoto. E eu perguntei, quantos anos vocês estão aqui? É no Alto Paraisópolis. 30 anos. Eu não achei um meio-fio, um melhoramento público em 30 anos. E aquilo ali, as pessoas, a expectativa de vida delas é de 40 anos. Aqui na Zona Oeste é 86 anos de idade. Ou seja, eu quero que vocês tenham um alerta, todo mundo nessa cidade, todo mundo nesse país entenda que tem como resolver, tem que ter a disposição para isso. E levar o empreendedorismo não vai resolver só o problema do transporte, a mobilidade da cidade, vai resolver o problema de vida. As pessoas vão melhorar de vida ali e vão investir naqueles mesmos lugares. Terminando então a resposta sobre o trânsito. Via expressa, ajudar o governador, né, que está com a grande tarefa de terminar esse Rodoanel Norte. O Rodoanel, para você ter uma noção, ele tem 177 quilômetros, é um cinturão em volta de São Paulo. E flui muito bem onde está funcionando. Então essa região norte ela é abandonada, ela precisa ser retomada e vai levar aí uns 2 anos a 3 anos para fazer esse negócio de volta. Então você imagina, a gente desviar esse tráfego pesado de carro, a gente colocar os bolsões, colocar a via expressa, descentralizar levar, né, com a liberação fundiária para as nossas comunidades, as empresas, né, e oficinas para gerar emprego ali. O cinturão de teleférico não é uma proposta para resolver um problema global da cidade, mas é para honrar a comunidade. Funciona em La Paz, lá tem 35 quilômetros e 11 linhas e as pessoas amam, porque é ecológico, vai de 16 quilômetros a 22, dependendo do tamanho da cabine. E o que eu quero criar, já finaliza a resposta, no Rio de Janeiro não está funcionando por má administração, no Alemão, tem no Balneário Camboriú, tem em lugares na Suíça e a gente está checando isso para trazer essa solução. Vou explicar por quê. Porque eu quero transformar a comunidade num ponto gastronômico. Cada comunidade tem um tipo de cultura e é muito bonito isso. A gente vai trazer turismo. E você que mora na comunidade, esse recurso ele é limpo, silencioso e é o transporte mais seguro. A nossa cidade é violentíssima no trânsito. Então a gente vai tirar... Só terminar essa parte.
A gente vai eliminar as possibilidades de vocês se preocuparem com isso. É para honrar mesmo as comunidades. Imagina colocar centros olímpicos, hoteleiro, gastronômico e de empreendedorismo nessa comunidade onde você mora. Mas aí eu fico só com uma dúvida. Quando a gente tem um número, já que você trouxe ele hipotético, vamos trabalhar ele. Se você trouxe o número que o teleférico não suporta levar, qual que é o problema de colocar uma linha de ônibus lá e integrar de novo, voltar para uma estação, chegar onde precisar, ou levar até o centro da cidade, porque um ônibus, você imagina eu colocando 80 pessoas dentro do ônibus ao invés de colocar 80 carros parados na via. Imagina a despoluição. A cidade hoje, ela está por esgoto, naquilo que a gente chamava de rio. Desde 1990 eles não conseguem limpar esse rio. Tem alguma coisa... Deixa eu te falar uma coisa, você que está assistindo aqui. Eu estou pedindo socorro para todo mundo do Brasil. Tem alguma coisa errada no que esses caras estão fazendo. Não tem como ficar desde 1990 para limpar um rio e não conseguir terminar. É da Sabesp, o governo do estado que tem a maior responsabilidade, mas a gente como prefeitura, se você, dependendo de quem você escolher, você pode atrapalhar, resolver isso, ou você pode cobrar isso e fazer com que a gente crie política pública para limpar todos os mananciais dentro da cidade. A gente vai falar disso lá na frente. Vamos chegar lá. Hoje você vê um adolescente saindo da escola na 8ª série, não lendo nem escrevendo, não sabendo uma conta. Aí você fala, o que você está fazendo na escola? A educação de antigamente não é a educação de hoje. Eu, no meu ponto de vista, não é. Porque hoje em dia, dentro de uma sala de aula era 25 alunos, hoje se coloca 40. Como que um educador vai conseguir conduzir 40 adolescentes dentro de uma sala de aula? Como é que o senhor vai resolver o problema da alfabetização em São Paulo? Eu amo o ensino e eu sei que é o lugar onde a gente mais vai economizar o nosso dinheiro. É até uma mania das pessoas falarem dinheiro público, mas não existe dinheiro público. O dinheiro é privado, só que ele é administrado por alguém que a gente vota por um período para devolver em benefício. Eu te pergunto, o atual prefeito pegou o ensino dessa cidade em segundo lugar e fez esse ensino cair 20 e poucas posições, salvo engano. O que acontece? Quando alguém é dedicado nisso, na rede privada eu sou dono de rede de escola também. Então eu tenho um compromisso muito grande com isso. Eu tenho 4 filhos, eu vim do ensino público. O que a Cibele falou em Heliópolis, um beijo para você e obrigado por você trazer essa pergunta. E para todas as mães e todas as comunidades que eu vou, Natuza, elas falam assim, cuida das crianças. Ela acabou de provar aquilo que eu tenho batido há alguns anos numa tecla chamada escolarização. A gente investe 25 bilhões do orçamento de 111, ano que vem vai ser um orçamento global da Prefeitura de São Paulo de 120 bilhões. A gente investe esses 25 bilhões e as crianças, 90% delas, elas não estão aprendendo e não estão liderando o crescimento e não estão apontando nada para o futuro. Elas estão numa ocupação, é como se a gente gastasse 25 bilhões para ocupar essas crianças. A alfabetização é muito simples. O modelo que o PT vem empregando, de tanto que eles já assumiram 3 vezes a Prefeitura de São Paulo e a 4ª vez que eles estão dominando a presidência da República, eles não querem trazer, não querem fazer com que a criança amadureça rápido. A gente precisa levar as crianças para a prática. Qual que é o problema da escolarização? É muita teoria e pouca prática. A gente não é um povo que está colocando identidade esportiva nos nossos alunos. A gente não é um povo que está preocupado em fazer eles pensarem. Nós estamos criando militantes nas escolas. E eu posso falar, assim, sem criar confusão, não estou a fim de criar problema com ninguém, mas eu quero aqui olhando nos seus olhos. Eu sou fruto de escola pública. Sou filho de faxineira, meu pai é funcionário público aposentado, estudei a maior parte da minha vida em escola pública e eu aprendi algo, idolatrar Karl Marx, a ficar com raiva dos Estados Unidos e criar essa guerra entre trabalhador e empreendedor. Eu trabalhei por 13 anos para outras pessoas até ter as minhas empresas e empregar centenas de pessoas e pagar milhões de impostos. Eu posso falar para você uma coisa, se a gente não mudar isso aqui, não investir nisso, o Brasil tem um índice alarmante de homicídios, que eu sei que é o que toca o coração de vocês, e a nossa segurança é o item mais pedido na nossa cidade. É o seguinte, as pessoas não aprenderam inteligência emocional. Elas matam por qualquer coisa. Aonde que a gente deve ensinar elas? Na escola? É questão de levar a criança para a prática e como é criança, tem que ser lúdico. Existe uma coisa no ensino que é chamada andragogia. Aqui no Brasil, nem no ensino superior se usa isso. A gente usa o ensino lúdico para adulto e ocupa a criança o tempo inteiro com teoria como se ela fosse adulta. Presta atenção que eu vou te falar. O ensino americano, inclusive depois que eu descobri isso em 2006, que eu estou no ensino desde 2006, eu já fui instrutor num grupo de telecomunicação e desde quando eu virei instrutor eu me apaixonei pelo ensino. Eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet.
As minhas redes sociais aí no TikTok tem 3,5 bilhões de marcações com o meu nome, tudo por vídeo, ensinando alguma coisa, uma pílula. Inclusive, antes da gente começar a entrevista, eu estava te dando uma dica ali de como fazer algo emocional. Eu me senti honrado de poder te responder isso. Mas a questão da alfabetização é muito simples. Tem que tratar de forma lúdica. As crianças, elas precisam de gostar do que estão aprendendo. O que a Cibele falou? Antigamente, a educação funcionava. Tinha tantos alunos em sala. Agora a gente tem um dobro de alunos. Esses políticos, eles não estão preocupados nisso. E desculpa, eu não queria gastar meu tempo falando de outra pessoa, mas o atual prefeito, ele realmente não cobra isso. Você vai me ver, porque nas minhas escolas eu faço isso, tá? Eu vou nas escolas ler livros. Você colocou aí que eu sou escritor, eu já publiquei 62 livros. Eu sou um amante do ensino. O ensino vai fazer... Mas o convencional, porque eu estou entendendo que o senhor é contra o ensino convencional. Eu não falei contra, não. Falei contra a escolarização. O que é escolarização? Eu ensino um monte de coisa para uma criança que ela não vai usar na vida dela. Tem um grau de desinteresse muito grande. Vou falar uma coisa aqui que vai virar uma notícia distorcida, certeza. Os Estados Unidos da América não estudam geografia. Aí você fala, vai cortar a geografia da escola? Não falei, é só para você pensar. A gente faz todos os alunos da rede pública estudar Bhaskara. Ninguém sabe explicar para que serve isso. Isso é para engenharia. E a maior parte dos engenheiros nunca usaram esse negócio. E aí a gente não tem ninguém questionando isso, a gente ocupa realmente. No começo, na primeira infância, é só recreação, a gente tem que fazer a parte lúdica e divertida para eles aprenderem, as crianças precisam aprender. Tem crianças com dificuldade de aprendizado, as crianças da favela, Natuza, elas com problema de nutrição, elas não conseguem desenvolver o cérebro delas, sabe por que eu sei? O Espírito Público me picou em 2019, lá na África, eu tenho um trabalho lá, e eu prometi para aquele povo, só sair de lá depois de pôr a última família dentro da última casa. Se quiser ver, vai no meu YouTube, Pablo Marcal, você pode ver Camizungo, Pablo Marcal. Eu prometi servir aquele povo, eu só quero finalizar te falando isso. Eu vi o progresso que essas pessoas tiveram. Eu não acreditava que eles conseguiriam, né, sair do lugar. As mulheres, elas trabalhavam na enxada, para sustentar a família. Crianças cuidavam de criança e os homens ficavam em casa. Eu fiquei abismado de ver isso. Foi em 2019. Hoje, 2024, sabe que jeito que tá lá? Pleno emprego, eles constroem as casas e eu tenho chocado com a mudança de mentalidade. É por isso que eu acredito. Se o povo africano conseguiu ali em Angola, no Camizunga, onde eu sirvo, eu tenho certeza que a família mais pobre da cidade de São Paulo também vai conseguir. Eu vou deixar bem claro. A gente trata a pedagogia de um jeito e não tem andragogia no ensino brasileiro. Eu falei, eu acho que você não pegou aí, eu posso explicar. Só que a criança na primeira infância, a gente dá muita teoria para ela. E a gente tem que colocar a pedagogia, que é ser lúdico. Pedagogia significa isso, ensino para criança. Andragogia é ensino para adulto. Aqui no Brasil parece estar invertido. A gente soca teoria, a gente tem um professor para muitas crianças, é por isso que elas estão só numa ocupação e algumas numa recreação. Para você alfabetizar alguém, você precisa de fazer o quê? Você precisa levar para a prática. Precisa assimilar com a vida cotidiana da criança, ela aprende mais rápido. É isso que a gente faz. Eu não sou contra o ensino público, não, mas hoje você tem que saber uma coisa. Se eu te fizesse uma pergunta, se eu tivesse um filho hoje, você que tem um filho na rede pública, se eu te falar que a rede pública é mais cara que a rede privada e te desse um cheque, essa não é uma proposta, é uma hipótese. Toma aqui, ó. Estou te dando um cheque que o seu filho custa R$8.000 por ano aqui na rede pública. Você colocaria esse cheque de volta na escola que o seu filho está ou você ia colocar numa escola privada perto da sua casa? Se a gente não sair desse tema, a gente... Imagina o pobre sendo tratado no Albert Einstein. Imagina o pobre sendo tratado igual o Lula é tratado no Sírio-Libanês. Por quê? Porque aí você compra a ociosidade do hospital privado. E essa prática foi determinada, ficou mais barato do que o Sistema Único de Saúde, para você ter uma noção. Por isso que a gente tem que rever, o Estado está com uma múltipla falência em várias situações. O Estado está grande demais, está pesado demais, é muita companheirada, é muita ineficiência. É um Estado completamente corrupto, a gente precisa de ter gente nova justamente por isso. Mas quanto vai custar, candidato? Vamos lá, eu não fiz essa proposta, tá? Tá, o que o senhor vai fazer então com a saúde? Vamos lá. A saúde da cidade, a gente gasta um pouco menos do que a educação, para você ter uma noção. Quanto mais a gente investe em educação, menos a gente vai gastar dinheiro em segurança e em saúde também, tá? Não que tenha que cortar o que você está fazendo, mas uma pessoa que muda isso aqui, ó, muda a nutrição. A pessoa vira na escola, ela tem a identidade esportiva, ela fica competitiva, ela aprende sobre nutrição, ela cuida da vida dela e sai mais barato para todo mundo, tá bom? Agora sim, ó. Primeira coisa, como que é terrível para você que precisa ir numa UPA e aí não está integrado, por exemplo, o prontuário. Você foi em outra, aí você vem numa segunda UPA, não consegue puxar o prontuário. Como que numa era tão tecnológica, tudo
Tá tudo digitalizado, a pessoa, ela parece um pirulito na boca de banguelo. Aí ela chega em um lugar, não tá no CAD, então você tem que ir em outro prédio. Pra você ter uma noção, aqui tem 32 subprefeituras, só que não tá tudo integrado num prédio. O horário de funcionamento, por exemplo, compete com o horário do trabalhador. Não tem horário fora do horário de trabalho. Aí a pessoa vai pegar um atestado para ir resolver problema de cadastro. Por que não pode unificar isso tudo? É o que a gente vai fazer. A Prefeitura de São Paulo tem um aplicativo chamado 156, que é para inglês ver, ninguém dá conta de usar aquilo. Pessoas que entendem não dá conta e não tem o serviço que ela precisa. Então, a primeira coisa, temos mais de 190 mil pessoas na fila para cirurgia. Eu queria entender, um povo que gasta, investe, né, quase 120 não, quase 20 bilhões, né, do orçamento em saúde, com tantos agentes públicos para resolver, tá faltando o quê? Sabe qual que é a minha avaliação, Natuza? Se vocês não trocarem os políticos, o Essá de Queiroz falava o seguinte, que você tem que trocar os políticos pelo mesmo motivo que você troca a fralda. É muito ruim você ver, por exemplo, um partido que é caro demais, gastando dinheiro público na televisão, fundo eleitoral, e de fato, juntando tanta gente para vencer uma eleição dos dois lados, eles vão comprometer todo o dinheiro dessa prefeitura. Eles nem sabem que recurso que é esse, mas o que nós vamos fazer então? Nós vamos unificar, digitalizar esses prontuários. Tem um hospital que está sem medicamento e está vencendo no outro. Essa é questão de gestão. É questão básica. Parece que essas pessoas são desumanas. Sabe por quê? Essa gestão de cada um olha o seu e cada um tem o seu próprio esquema faz com que você, que é cidadão, perca. Não faz sentido. A gente tem que ter uma gestão dentro da prefeitura que faz o quê dentro desses hospitais? Está passando medicamento aqui, isso tudo com análise, isso tudo com relatório analítico, a gente consegue ver e falar, tem que transferir medicamento para outro lugar. Mas então, unificação... O senhor já fez algum estudo, algum levantamento para saber quanto isso vai custar? Então, é uma coisa tão simples. Uma prefeitura tão rica, não precisa preocupar com isso. Tudo que os meus especialistas estão levantando, tudo que o Sabará, que é o coordenador do plano de governo, que inclusive ele está aqui nos estúdios, tudo que está levantando tem dinheiro, o que não tem à disposição. Você sabe por quê? Porque se a gente melhorar a gestão, vai acontecer um negócio absurdo. Vai mostrar os números. É a mesma coisa do que tem na rua, eu sei que você vai chegar nesse assunto da Cracolândia, 80 mil pessoas na situação de rua, só que o prefeito ele não assume. Ele nunca assume, aumento de 23% em relação ao ano passado, de dezembro para cá só, não chegou no outro dezembro ainda. E aí o que acontece? Os números, eles não mentem, a gente precisa dos dados dessa prefeitura, não sabe onde estão os imóveis, não sabe o porquê que essas UPAs não são integradas, não sabe por que a gente não dá conta de digitalizar isso, mas gastam bilhões desenfreados aqui na cidade. A prioridade é o povo, a prioridade é você.